Olá pessoal, sou o professor Eduardo, estou aqui de volta para mais uma videoaula, desta vez a aula de número 5, onde vamos tratar a continuidade do nosso componente curricular Fundamentos da Pedologia e da Edafologia. Então, nesta aula de número 5, vamos conhecer um pouco, entender um pouco sobre a morfologia, os horizontes, propriedades físicas e químicas dos solos. Para o primeiro momento, vamos, sem mais delongas, direto ao assunto. Bom, o processo de origem, formação e transformação dos solos tem estreita relação com o intemperismo, bem como com a acumulação de material orgânico. Lembre-se disso. Bom, a anatomia e a identidade do solo. No primeiro momento, quanto à introdução à morfologia do solo, então a gente vem questionar o que é morfologia do solo. Bom, segundo algumas definições, trazemos uma de fácil compreensão para vocês. Morfologia do solo é o estudo e a descrição das características e do arranjo das camadas, que são os horizontes, que compõem o solo em perfil vertical. E o perfil do solo, o que vem assim? É a sequência de horizontes, é como a impressão digital do solo, refletindo os fatores e processos de sua transformação. E a importância disso? A análise morfológica é fundamental para classificar o solo, entender sua gênese e prever seu comportamento em diferentes usos, como, por exemplo, na agricultura, na urbanização, entre outras situações. Bom, os horizontes do solo, a estrutura do perfil. Os horizontes do solo são camadas resultantes da ação dos processos pedogenéticos. O horizonte O é a camada superficial orgânica formada por material vegetal e animal em diferentes estágios de decomposição. O horizonte A é a camada mineral superficial caracterizada pela mistura de matéria orgânica, que é o humus, com o material mineral. É a camada mais escura e com maior atividade biológica, esse horizonte A. O horizonte E, ele é a eluviação, ou seja, a lavagem. Ocorre a remoção de argila, óxidos de ferro e alumínio, tornando-o mais claro. E o horizonte B, nós temos aí a presença da iluviação, a acumulação. Não é? A acumulação de materiais lixiviados do horizonte A ou E, como argila, óxidos e carbonatos. Bom, as camadas de transição e material original. Continuando, nós temos aí o horizonte C, que é o material mineral original, pouco alterado pelo intemperismo, que serve como fonte para a formação do solo, também chamado de saprólito. E o horizonte R, que é a rocha-mãe, inalterada, e aí é a rocha original. Bom, do ponto de vista da textura e da estrutura, nós temos as propriedades físicas do solo. Então, a textura é a proporção relativa de partículas de areia, silt e argila. É uma propriedade inalterável e determina a capacidade de retenção de água e aeração. A estrutura, por sua vez, é o arranjo das partículas do solo em agregados. A estrutura é crucial para a aeração e filtração de água e desenvolvimento das raízes dos vegetais. Cor. A cor do solo é um indicador das propriedades químicas, como a quantidade de matéria orgânica, cor escura, e a presença de óxidos de ferro, cores avermelhadas, amareladas. E a porosidade. O volume de espaço vazio é chamado de poros, e ele fica entre as partículas, então determina a circulação de ar e a água no solo. Ainda temos as propriedades químicas, que são os nutrientes e as suas reações. Por exemplo, o pH, que vai medir a acidez ou alcalinidade. E isso aí influencia a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Tá? A matéria orgânica é essencial para a fertilidade. Né? Melhora a estrutura do solo, a capacidade de retenção de água e a ciclagem, né, de nutrientes. E a capacidade de troca de cátions, que é a CTC. A capacidade do solo de reter e disponibilizar cátions, nutrientes positivos para as plantas, como cálcio, potássio e magnésio. E também temos aí a fertilidade. É a capacidade do solo de fornecer nutrientes essenciais para o crescimento das plantas, né, dos vegetais que ali se desenvolvem em um determinado solo. Bom,
E aí a gente tem as relações entre morfologia e propriedades. Então, como é que os horizontes refletem essas propriedades? A cor do horizonte A é escura, devido à alta concentração de matéria orgânica, que também confere a ele uma boa estrutura e porosidade. A acumulação de argila no horizonte B é o processo de iluviação, confere a ele maior densidade e menor porosidade, além de uma CTC, né, mais elevada. A observação do perfil permite também a todos nós identificarmos as propriedades e assim entender a história do solo e, por consequente, prever o seu comportamento. Bom, aqui algumas referências que o professor deixa para vocês. Né? Bons estudos, gente, e até a próxima. Contem sempre comigo. Espero vocês nas tutorias, espero vocês na participação dos fóruns e vamos juntos, eu, vocês e os mediadores pedagógicos, professor Aline e professor Juan, rumo ao sucesso. Até a próxima!